A ansiedade dentro de um relacionamento amoroso pode ser algo bastante complicado, né, gente? Isso porque a ansiedade impede muitas vezes que você tenha vínculos saudáveis com seu parceiro ou com a sua parceira, né? Talvez você esteja lutando contra isso nesse momento dentro do seu relacionamento, ou quem sabe isso já faça parte aí dos seus relacionamentos amorosos já há muito tempo, mas provavelmente você nem se deu conta disso, né? Você nem percebeu isso e também talvez você não saiba lidar com toda essa situação, certo? Relacionamento amoroso, gente, se relacionar, né, relacionamento a dois, pode ser uma das coisas mais agradáveis, mais gostosas do mundo, né? Mas também pode ser um prato cheio, né, para diversos pensamentos, diversos sentimentos ansiosos. Essa ansiedade, ela pode surgir em praticamente qualquer fase do relacionamento, tá? Não existe uma regra, não existe um momento certo para que ela surja, para que ela apareça. Então, se você sofre, né, com esse tipo de coisa, se você sofre de ansiedade dentro do seu relacionamento amoroso, é importante ter aí uma consciência disso, tá? Ou seja, ter lucidez, né? Saber que você de fato você sofre de algum problema, existe um problema. Então essa autoconsciência ajuda, sem isso você não vai conseguir melhorar essa parte, né? Trabalhar isso dentro de você. Você não vai conseguir se comprometer com alguém, né? E consequentemente os seus relacionamentos vão ser aí normalmente disfuncionais e pouco sustentáveis, ok? Quando eu falo de ansiedade no relacionamento amoroso, gente, nesse caso específico eu não estou me referindo àquela ansiedade de início de relação, tá? Sabe aquela ansiedadezinha de início de relação, né? Aquela que vem aí quando a gente tem uma certa ânsia de fazer o relacionamento a dois dar certo, e aí a gente fica já criando várias expectativas, né, relacionadas à pessoa. A gente fica fazendo vários planos, sonhando alto, né? Deixando a nossa imaginação tomar conta, idealizando diversas coisas, fazendo a pessoa normalmente atropelar algumas etapas importantes da relação, inclusive, e acabar metendo os pés pelas mãos por ir, né? Com muita sede aí ao pote. Não é desse tipo de ansiedade que eu vou falar hoje, ok? Esse tipo de ansiedade também existe, mas esse não vai ser o nosso foco nesse vídeo. O que acontece é que para muitas pessoas só a ideia de estar em um relacionamento romântico já pode aí provocar uma certa ansiedade, tá? Então a pessoa ansiosa, ela já começa muitas vezes a se questionar algumas coisas, como por exemplo, será que ele ou será que ela realmente gosta de mim, né? Será que esse relacionamento sério vai realmente durar? E é por isso que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, sobre esse assunto hoje, porque ele é muito importante, gente, porque a ansiedade pode prejudicar completamente a sua relação. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu te ajudo a alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja, né? Então, na nossa conversa de hoje, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade aí dentro das relações amorosas, tá? E como ela acontece também, né? Como é que você pode, então, começar a lidar com esse problema? Como é que você pode trabalhar isso dentro de você? Afinal, é responsabilidade sua, né? Lidar com essa ansiedade da melhor maneira possível para você garantir que você não comece a construir uma relação amorosa tendo como base emoções negativas, como, por exemplo, o medo, né? E a insegurança também, que é muito presente, tá? Então, a ansiedade em uma relação a dois tem muito a ver com as questões do passado, tá? Então, a pessoa que sofre com esse tipo de coisa, né, com ansiedade ali dentro da relação, demonstra que existem aí dentro dela questões emocionais mal resolvidas, tá? Então, é como sempre digo, isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, em todos os vídeos, todos não, mas já falei em vários, sobre os nossos padrões emocionais, né? Quem costuma assistir os meus vídeos já me ouviu, né, algumas vezes falando sobre isso, provavelmente. Então,
Todos nós carregamos questões emocionais do passado e isso pode vir a prejudicar muito a nossa vida atual. Todas as áreas dela, né? Inclusive a área amorosa, ok? Então prejudica muito. Então isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu muitas vezes ainda lá na infância, lá no nosso passado, dentro de casa, com os nossos pais, né? Com os nossos familiares, né? Outros familiares, com professores, com coleguinhas, né, de escola, enfim, com as mais diversas pessoas e experiências aí ao longo da vida. Se os pais, por exemplo, não proporcionaram à criança o amor, o carinho e o cuidado que ela precisava, ela pode vir, por exemplo, a crescer se sentindo extremamente rejeitada, se sentindo extremamente insegura, entende? Muitos pais também têm problemas emocionais, claro, né? Eles são seres humanos, como qualquer outra pessoa, então muitos ficam com uma certa dificuldade de lidar com seus próprios problemas emocionais e, consequentemente, elas não se sentem capazes de atender a todas as necessidades ali dos seus filhos, né? E isso faz com que essas crianças assumam uma falsa crença de que elas não são dignas de amor, que elas não são dignas de apoio, de cuidado, né? E aí, além delas se sentirem indignas de amor, se sentirem completamente inseguras, elas também podem ter dificuldades aí de confiar, por exemplo, em algumas pessoas, porque elas sempre acabam crescendo, né? Elas acabam crescendo como se fosse assim, esperando que os outros machuquem ela, não amem ela, né? E ultrapassem aí alguns limites, já que os próprios pais às vezes faziam isso quando elas eram crianças, certo? Então é por isso que eu já falei aqui algumas vezes, inclusive, sobre a importância de cuidar, gente, dos próprios problemas emocionais antes de colocar um filho no mundo, tá? Porque muitas vezes a gente transfere para eles as nossas feridas, as nossas dores que nunca foram resolvidas, ok? É claro que eu não tô dizendo que a gente precisa ser perfeito, tá? Pra gente colocar uma criança no mundo, né? Colocar um filho no mundo. Eu não tô falando sobre isso, ok? A gente não precisa ser impecável e ter um equilíbrio, né, total, né? Não é isso, claro que não, até porque isso seria impossível, né? Mesmo que a gente tentasse fazer isso, isso é impossível, né? A gente não é perfeito, a gente não consegue um equilíbrio, o ser humano não é isso, né? Não é assim. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa, pelo menos, tratar aí algumas feridas que mais doem na gente, para que a gente não seja injusto ou injusta de transferir esses pesos para os nossos filhos, para as crianças, tá? Pesos aí, né, que elas não merecem carregar, porque não são delas, né, são nossos. Então, se apaixonar é um desafio, porque a todo momento surgem aí novas situações inesperadas, né, e às vezes até incontroláveis. E quanto mais você valoriza alguém, né, quem está do seu lado, maior é a sensação de medo de perder essa pessoa, ou então de ser, de repente, ferida por ela, tá? E olha que interessante, né? Esse medo diversas vezes surge justamente quando você está recebendo exatamente o que você tanto queria, ou seja, quando você está recebendo carinho, né? Quando você está recebendo cuidado, né? Quando você está recebendo amor que, por exemplo, você nunca teve. A verdade é que quando você entra dentro de um relacionamento, né, amoroso, não são só as coisas que acontecem entre você e o seu parceiro ou entre você e a sua parceira, né, que te deixam ansioso ou ansiosa, mas também o que você percebe, tá, e sente do que está acontecendo. Ou seja, as suas percepções em cima daquilo, as suas interpretações relacionadas a essa situação, ao que está acontecendo, entende? A gente pode, inclusive, chamar isso de voz interior, né? Mas, na verdade, isso nada mais é do que a sua mente subconsciente, só isso. Então, como eu já expliquei também em outros vídeos, a mente subconsciente é uma parte aí da nossa mente que é, gente, puramente emocional e é ela que realmente governa, que realmente conduz a nossa vida, tá? É ela que conduz, não é a nossa parte
consciente. Então, quando eu falo sobre a mente, né, mente de forma geral, consciente, mente subconsciente, eu não me refiro a uma aura, né? Algo místico, sagrado, a mente subconsciente. Não é isso, tá? Eu tô me referindo, gente, ao funcionamento do nosso sistema nervoso. Só isso. É só uma maneira de tentar explicar como o nosso cérebro funciona. Tá bom? Então tem a ver com ciência, ok? A gente não pode esquecer, gente, que nós, seres humanos, não surgimos nesse mundo agora, em pleno século XXI. Nós surgimos já há centenas e milhares de anos atrás, tá? Naquela época, inclusive, que a gente morava no meio do mato, né, em cavernas, a gente precisava fazer pouquíssimas coisas, pouquíssimas. A gente precisava, por exemplo, caçar, né? A gente precisava dormir, a gente precisava procriar. Então era uma época que a gente precisava poupar muita energia para sobreviver. A gente vivia em um ambiente muito hostil, com diversos animais muito maiores, né, mais fortes, mais rápidos do que nós. E o que protegia a gente, né, e protege até hoje dentro desse ambiente, era o nosso cérebro, o nosso subconsciente. Através do quê? Através das nossas emoções. Como assim, Fernanda? A emoção agora me protege, né? Vamos lá. Imagina que você está no meio do mato, tá? Só imagina que você está no meio do mato, lá naquela época das cavernas, e aí um tigre aparece na sua frente, tá? Um tigre. O que acontece? Por acaso você fica parada ou parado na frente do tigre pensando assim: nossa, um tigre. O que será que vale mais a pena fazer? Será que dá tempo, né, de eu pegar, de repente, aquele pedaço ali de madeira, né, aquele tronco de madeira e bater nele? Ou será que de repente eu fico aqui parada ou parado, né? Deixa eu pensar aqui um pouco, deixa eu parar um pouco para pensar. Você fica assim, com o tigre na sua frente? Claro que não, né? Ninguém fica assim. Então, você não fica parada racionalizando em cima da situação, porque se você fizer isso, você morre, né? O tigre mata você em segundos, né? Rapidinho ele acaba com você, né? Enquanto você está ali racionalizando, pensando no que fazer, entende? Então, se a gente vê um tigre na nossa frente, a verdade é que automaticamente o que acontece? As nossas emoções são acionadas. As emoções, gente, são respostas fisiológicas, ou seja, é um negócio que você sente no seu corpo, entende? Você sente um negócio no seu corpo. Então, toda a sua fisiologia muda para te preparar para lutar ou fugir. Então, por exemplo, o nosso coração começa a bater mais rápido, o sangue é bombeado aí para grandes músculos para que a gente possa lutar ou fugir da melhor forma possível, as nossas pupilas dilatam. Então, assim, uma série de coisas começam a acontecer no nosso corpo em menos de um segundo, gente, é tudo muito rápido, pensando na nossa sobrevivência, na sua sobrevivência, né? Pensando em te manter vivo, entende? Hoje a gente vive dentro de uma sociedade, né, completamente diferente dessa época, né, das cavernas aí. Porém, o nosso cérebro não evoluiu muito ao longo dos anos. A morfologia do cérebro é a mesma. Então a gente continua com esses mesmos mecanismos de sobrevivência até hoje, por incrível que pareça. Certo? Portanto, tudo que o nosso subconsciente considerar ser uma ameaça, né, ser um perigo para nós, como por exemplo o tigre, né, ele vai tentar nos proteger de qualquer forma, acionando determinadas emoções que preparem o nosso corpo para isso, para lutar, para fugir, ok? E como é que o nosso subconsciente, então, sabe o que é ou não é uma ameaça para nós? Né? Como é que ele sabe o que é uma ameaça ou não? Simples, ele se baseia em experiências, em aprendizados do passado, em experiências passadas.
ok? Então, se no passado você não recebeu amor, se você não recebeu carinho, cuidado dos seus pais, por exemplo, e através disso você aprendeu, por conta das suas interpretações de criança, que você não é merecedora ou merecedor de carinho, não é digna de amor, não é digno de amor, o seu subconsciente vai tentar te proteger disso. Nossa, Fernanda, mas como assim? Ele vai tentar então me proteger exatamente do que é bom, do que eu quero, que é amor, carinho, cuidado. Sim, ele vai fazer isso. Porque através de suas experiências passadas com os seus pais ou com outras pessoas, ele aprendeu que você não é digna de nada disso, que você não é digno de nada disso. Então ele vai tentar te proteger desse tipo de coisa. Para o seu subconsciente, fazendo isso, ele está salvando a sua vida. Ele não tá, mas para ele tá. Entende? Ele faz isso para proteger você. Então, ele começa a gerar determinadas emoções negativas em você e você começa a ter determinados pensamentos, começa a sentir medo de manter relacionamentos íntimos, por exemplo, E você começa a pensar coisas como, por exemplo, você é muito feio, muito chato para alguém ter interesse em você. Isso você pensando sobre você, tá? Você nunca vai encontrar alguém, Você nunca vai encontrar alguém porque... Pra que ficar insistindo nisso, Você não pode confiar em ninguém, Ele ou ela realmente não te ama, Você precisa sair dessa relação antes que você se machuque. Então, você fica ouvindo essa vozinha interior, que é o seu subconsciente, o seu emocional, É puramente emocional isso. E isso te faz lutar contra você mesma ou você mesmo e também contra as pessoas que amam você e que querem cuidar de você, querem te dar amor, querem te dar carinho. Esses pensamentos negativos acabam então diminuindo a sua autoestima, aumentando as suas inseguranças e desconfianças, E criando aí um comportamento defensivo de controle, de ciúme, de ansiedade, E isso alimenta os seus pensamentos negativos, Então, isso começa a prejudicar a sua felicidade, vai fazendo com que você se preocupe com o seu relacionamento amoroso ao invés de só aproveitar, curtir, ser feliz, entende? Então, desse jeito, você acaba forçando exatamente a distância, a separação que inicialmente você tanto tinha medo, Você tinha medo que isso acontecesse e é exatamente isso que você acaba fazendo. Então, só para que você entenda ainda melhor, tá? Para facilitar ainda mais para você, porque eu sei, gente, que isso às vezes pode ser meio complicadinho de entender, Meio chatinho de entender. Então, para facilitar para vocês, vamos supor que você queira ter alguém do seu lado, tá? Uma pessoa bacana, que te dê carinho, que te dê amor, cuidado, mesmo que você sinta que você não merece nada disso, tá? Porque o seu emocional fala isso pra você. Aí você encontra uma pessoa assim, Você começa então a se relacionar com ela e você começa a ficar com muito medo de perdê-la, por exemplo, tá? Pelo fato de você ter medo de perdê-la, você começa a ter frequentemente ansiedades e crises aí de ciúme excessivo, ok? E por conta dessa ansiedade e dessas crises aí de ciúme, você começa então a brigar, você, e o seu parceiro ou a sua parceira começam a brigar frequentemente. E isso vai desgastando significativamente a relação, até que chega uma hora, que o que você tanto queria evitar, o que você tanto tinha medo que acontecesse, acontece. A pessoa então termina com você. Por conta dessas suas ansiedades, crises o tempo todo de ciúme. E é exatamente isso que o seu subconsciente queria, que você destruísse essa relação, já que o seu subconsciente aprendeu lá atrás, no seu passado, que você não é digna de amor, que você não é digno de amor, de carinho, de cuidado. Portanto, para te proteger, você precisa se manter longe de quem te oferece tudo isso e ficar perto de quem vai reforçar essas crenças de que você não é digna de amor, de que você não é merecedora, de cuidado, de carinho, entende?
Então você precisa ficar longe de quem te faz bem e perto de quem te faz mal. Essa é a verdade. Então, isso foi só um exemplo, tá? Para você entender um pouco a lógica da coisa, ok? É assim, gente, que a nossa mente funciona, tá? É por isso que se você mantiver essa ansiedade nos seus relacionamentos amorosos, bem provavelmente, a gente parando para pensar aqui, bem provavelmente você não vai conseguir ter relações saudáveis e duradouras, entende? Essa ansiedade é um sintoma emocional, né? Que tem uma causa, ok? Ou seja, enquanto você não alterar esse padrão emocional que existe aí dentro de você, você vai continuar repetindo esses mesmos comportamentos, né? Em outras relações. Não adianta você mudar de parceiro. E é por isso que eu uso hipnose, né? A hipnose é uma ferramenta incrível de desenvolvimento pessoal, né? Então é por isso que eu uso ela dentro dos meus processos terapêuticos, né? Porque a hipnose possibilita que a gente entenda o que está por trás desse padrão emocional, né? O que está por trás de um padrão emocional. Qual é a causa disso, né? Para que então a gente possa fazer aí um processo de ressignificação, né? De reeducação mental a nível subconsciente, ou seja, a nível emocional, ok? E o que seria isso, né? O que seria isso? O que é um processo de ressignificação, de reeducação mental, né? A nível subconsciente? O que é isso, Fernanda? Certo? Então vamos entender o que é isso, tá? Um evento, um fato, pode ter diferentes significados, diferentes pontos de vista, né? Diferentes formas de olhar. Já parou para pensar nisso? Entende? São diferentes visões ali em cima de uma mesma situação. Então, são muitas perspectivas, muitos ângulos diferentes. Olha que interessante. O mesmo evento pode ter acontecido com duas pessoas diferentes, mas, mesmo sendo o mesmo evento, essas duas pessoas podem ter reações completamente diferentes diante dessa mesma situação, ok? Então, uma pessoa pode ficar revoltada, arrasada, desanimada, enquanto a outra pode achar graça da situação, pode levar a coisa com humor, né? Bem-humorada, com otimismo e continuar bem, né? Ao longo do dia, da semana, dos meses. É ressignificando momentos, né? Reeducando a nossa mente em relação a essas experiências que a gente consegue mudar as nossas emoções, adquirir novas compreensões sobre acontecimentos, entendendo que a gente pode sim mudar a nossa maneira de olhar o que acontece à nossa volta, entende? Então é como eu já disse aqui, né, em outros vídeos também, tudo depende das nossas interpretações. É isso que realmente faz a diferença e é dessa forma que a gente consegue construir, né, no passado determinados problemas emocionais. É desse jeito que a gente constrói, através das nossas percepções. Então entendam que ressignificar algo não é igual a negar a realidade, não é ficar fingindo que nada aconteceu, fingindo que tá tudo bem, né? Mentindo para si mesma ou para si mesmo não tem nada a ver com isso, ok? Pelo contrário. Ressignificar é abraçar a situação, aceitar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ter uma compreensão diferente, uma compreensão que traz aprendizado, evolução. Então é promover uma psicoeducação, ou seja, educar a nossa mente a ter um outro olhar muito mais saudável diante de um acontecimento, diante de um fato, entende? E isso, gente, faz toda a diferença. Então é um processo em que o adulto, né, com muito mais maturidade, consegue levar uma nova compreensão, uma compreensão diferente a momentos significativos do passado que às vezes ele sequer se lembrava. É deixar o passado no passado, é ajudar aquela criança que existe dentro de você e que sofre até hoje, para que ela deixe realmente de sofrer. Entende? Então isso tudo precisa ser a nível emocional, ok? Emocional. Porque se eu ficar tentando te ajudar só através do racional, vai ser muito mais difícil, gente, e muito mais demorado. Vocês não têm ideia do quanto, ou talvez tenham,
né? Então, se eu ficar, por exemplo, falando assim pra você, não precisa sentir ansiedade no seu relacionamento, que bobagem, tá tudo bem. Ele gosta de você ou ela gosta de você, né? Ele te ama, ela te ama, né? Ele te dá carinho, não é isso que você quer? Então, tá tudo bem. Curte a relação. Não fica pensando bobagem, né? Quando um pensamento negativo vier, você muda o pensamento. Pense em algo bom, pense em algo positivo. Entende? Então, esse tipo de coisa pode te ajudar? Eu falar isso pra você? Pode. Principalmente momentaneamente. Mas os resultados mais significativos não vão ser tão visíveis. Talvez eles demorem bastante para acontecer, para aparecer, né? Ao ponto de você, por exemplo, conseguir realmente reparar que algo está mudando dentro de você. Ou seja, você olhar e sentir, poxa, realmente as coisas estão mudando. Realmente eu estou me sentindo bem, sabe? Bem melhor. Eu não estou mais sentindo tanto essas inseguranças, essas ansiedades, né? Então, isso está mudando realmente. Eu estou melhorando, entende? Sabe? Então, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Não foi à toa, né, gente, que eu virei hipnoterapeuta, tá? Que eu introduzi a hipnose no meu trabalho. Inclusive, eu acho que eu nunca comentei isso aqui, mas eu não atuo mais como psicoterapeuta convencional, ou seja, como psicóloga, né? Eu sou psicóloga, mas eu não atendo mais como psicóloga. Então, aquelas sessões, né, semanais, que duram 50 minutos, 1 hora. Então, hoje eu me dedico 100% à hipnoterapia, ok? Eu não atendo, né, mais como psicoterapeuta convencional, não é porque eu não acho que funcione não, tá? Porque na verdade eu acredito aí nos resultados desse tipo de terapia e de vários outros tipos de terapia e no fundo, né, todas as abordagens terapêuticas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Ajudar um ser humano. E isso é lindo, é isso que importa, né? Mas hoje eu me dedico só à hipnoterapia, porque eu vejo os resultados, né? Eu vejo a transformação que o meu trabalho com hipnose, né, com a hipnoterapia, com esse tipo de terapia faz na vida das pessoas, né, dos meus pacientes. E isso para mim mudou muito, a hipnose mudou muito a minha vida, né? A hipnose, ela potencializa todo o trabalho terapêutico. O que a gente faria, por exemplo, em muitos meses ou anos, a gente faz em muito menos tempo, gente, em muito menos tempo. É claro que eu não tô falando aí de mágica, tá? De milagre, não é isso, não tem nada a ver com isso. Qualquer tipo de psicoterapia precisa, né, que a pessoa se engaje, precisa que a pessoa se comprometa, se dedique, né? E com a hipnoterapia não é diferente. Aliás, pelo contrário, normalmente a hipnoterapia exige até mais das pessoas, certo? Mais engajamento, mais dedicação no tratamento, mais comprometimento, ok? Mas eu, né, particularmente, não conheço alternativa melhor do que a hipnoterapia, do que trabalhos com hipnose, né? A gente precisa trabalhar o emocional da pessoa. Se você sofre com ansiedade aí nos seus relacionamentos, a gente precisa trabalhar o seu emocional. A gente precisa fazer você entender a nível emocional e não a nível racional que você é sim digna de amor, que você é sim digno de carinho, digno de cuidado, que você merece sim ser feliz e ter ótimos relacionamentos amorosos. Você precisa entender isso a nível emocional, não só a nível racional. Porque às vezes você entende isso racionalmente, né, conscientemente, mas a nível emocional não. Ou seja, o seu emocional ainda continua dizendo para você que você não merece nada disso. E aí, o que acontece? Consequentemente, tudo continua igual. Você continua sentindo as mesmas emoções ruins e você continua prejudicando as suas relações amorosas. Entende? Então, enquanto o seu emocional não muda, nada muda. Você vai continuar se sentindo da mesma maneira e se comportando da mesma maneira. Ok? Vou contar uma historinha, né, para vocês. Algumas pessoas tinham a rotina de visitar um homem sábio
todas as noites, tá? Então, todas as noites, essas mesmas pessoas iam até onde ele morava, esse homem sábio, e reclamavam sobre os mesmos problemas, enquanto o homem sábio somente ouvia essas pessoas, parava e ficava ouvindo, né? Um belo dia, ele resolveu contar uma piada para todo mundo, o homem sábio, né? Então ele resolveu contar uma piada e todo mundo caiu em gargalhada. No dia seguinte, todo mundo voltou para encontrar o homem sábio e ele de novo contou a mesma piada, só que dessa vez somente alguns riram. No outro dia, essa mesma situação se repetiu. Então ele contou a mesma piada pela terceira vez, né? E aí dessa vez ninguém riu, ninguém achou graça, né? No final das contas, porque ele já tinha contado 3 vezes. Foi aí que o homem sábio olhou para essas pessoas sorrindo e disse para elas: vocês não conseguem rir todos os dias da mesma piada. Então por que vocês choram todos os dias pelos mesmos problemas? Então, gente, ficar chorando, reclamando e se preocupando todo dia com os mesmos problemas é desperdício de tempo e de energia, entende? Do que adianta todo dia você ficar resmungando sem tomar uma atitude, sem encontrar soluções? É claro que a gente tem o direito de reclamar, de chorar pelos nossos problemas de vez em quando, né? Isso é natural, é do ser humano. Porém, isso tem um período de tempo, ok? Você não pode ficar eternamente chorando só e reclamando, né? O tempo, gente, não para esperar a gente não, hein? O tempo vai passando, né? Então, enquanto você fica aí chorando pelos problemas aí que você enfrenta, o tempo tá passando. E quanto tempo, né, você ainda vai desperdiçar com isso? Quanto tempo você vai se permitir ter relacionamentos amorosos fracassados? Por quanto tempo? Que tal você começar a pensar em maneiras de sair dessa situação, de dar a volta por cima, de crescer, de alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja, né? E que você também tanto merece. Que tal? Que tal começar a se trabalhar, né, a resolver? Porque só reclamar, gente, não vai resolver o problema. Todos nós passamos por situações difíceis aí que a gente precisa resolver, né? E é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui na nossa vida. Isso é natural, todo mundo passa por isso. Então, os obstáculos sempre vão existir, né? E a gente precisa adquirir a habilidade de ultrapassá-los. A gente precisa saber transformar os nossos problemas e sofrimentos em aprendizado. Será que você anda focando mais nos problemas do que nas soluções? Pensa nisso, tá bom? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse nosso papo tenha te ajudado de alguma forma a chegar mais perto de alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja, certo? E sempre se lembre, ok? Você merece as melhores coisas da vida e não aceite menos do que isso. Sempre se escolha, ok? Se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar com quem você acha aí que precisa ouvir essas palavras. E é dessa forma, né, que juntos a gente pode ajudar aí mais e mais pessoas. A gente então se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo!